Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 16, nos diz assim a palavra do Senhor. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Mais uma vez vamos orar. Te damos graças, Deus, por tudo que já ouvimos nessa noite e pelas crianças que puderam cantar a Tua palavra. Agradecemos pela vida de cada criança e pedimos a Deus a Tua bênção sobre a vida e família de cada uma. E que o Senhor abençoe também a gente aqui ao estudarmos um pouco mais a Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito esteja clareando a nossa mente, aplicando a verdade do texto no nosso coração, de uma forma prática no dia a dia ou na nossa vida, para que possamos aprender como agir no nosso dia a dia. Pedimos a Tua bênção orando em nome de Jesus. Amém. Eu escolhi falar desse texto, claro, porque as crianças cantaram, e eu já sabia que elas iam cantar sobre esse texto. Mas também a gente estava falando, já de algum tempo, sobre os oficiais. E eu queria então fazer um paralelo não só para a vida dos oficiais, mas para todos nós. Nós teremos eleição de oficiais aí no próximo mês. Mas o que me chama a atenção é que ao escolher os diáconos, por exemplo, lá em Atos 6, o parecer dos apóstolos foi que escolhessem homens cheios do Espírito Santo. Homens de boa reputação e cheios do Espírito Santo. E essa ideia de plenitude do Espírito, ela acontece em vários lugares da palavra de Deus. Nós vemos servos de Deus, em alguns momentos, cheios do Espírito Santo de Deus. E a partir da igreja, a partir do derramar do Pentecostes, ou o derramar do Espírito Santo no Pentecostes, a plenitude do Espírito de Deus deve ser sobre a vida de cada um que entregou a vida a Jesus. Falar do Espírito Santo tem que ser algo cristocêntrico. Então é interessante, a teologia sobre o Espírito Santo está centralizada em Cristo. Eu só conheço o Espírito Santo quando eu conheço a Jesus, porque a obra do Espírito é apontar para Cristo. Então é interessante como é cristocêntrico a mensagem sobre o Espírito. E aí Paulo, ao escrever aos Gálatas, ele tem uma seguinte preocupação. E eu vou falar aqui de maneira bem rápida qual é o contexto de Paulo. Ele tem a seguinte preocupação: alguns judaizantes dizendo que era necessário voltar a práticas judaicas, práticas que já se cumpriram na crucificação de Jesus. Então Paulo diz, olha, essas práticas já se cumpriram, não há mais motivo, por exemplo, da gente ser circuncidado. A circuncisão, ela se cumpre no sangue derramado por Cristo na cruz. Então Paulo está preocupado com um grupo na igreja que queria voltar à prática judaica, e Paulo está preocupado com um grupo na igreja que queria liberar demais as coisas, trazer o mundanismo helênico, grego, para dentro da igreja. E ele vai dizer, é tão errado o que os judaizantes estão falando, como é tão errado o que os gregos estão trazendo para o meio da igreja. Há uma preocupação de Paulo para que a igreja tenha um equilíbrio, uma centralidade na verdade de Deus nas Escrituras Sagradas. E aí ele vai falar sobre isso, por exemplo, o primeiro verso do capítulo 5, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão.
Ou seja, não volte às práticas judaicas, você que é judeu, achando que elas não se cumpriram ainda. Elas já se cumpriram em Cristo. E para os gregos, não volte às práticas mundanas, porque elas não honram a Deus, elas estão totalmente desfavoráveis a Deus. É essa a ideia de Paulo, e aí ele vem para esse trecho, quando ele vai falar das obras da carne, e vai falar do fruto do Espírito, dizendo, digo, porém, andai no Espírito. A nossa vida tem que ser andar com Deus, andar na palavra de Deus, tendo a direção de Deus para cada uma das nossas decisões. E ele fala que a carne, a nossa natureza depravada, pecaminosa, pende para o mal. Se Deus não tiver graça, misericórdia, se Deus não tirar de nós os pensamentos errados, nós somente fazemos aquilo que não agrada ao Senhor e que não é bom para o próximo e nem para nós mesmos. Então Paulo vai dizer, olha, as obras da nossa carne, ou as obras da carne, milita contra as obras do Espírito, com aquilo que Deus quer fazer na sua vida, com a obra do Espírito Santo na sua vida ou na nossa vida. E ele vai dizer que nós precisamos ser guiados pelo Espírito de Deus. E aí Paulo vai falar que as obras da carne são algumas delas, e eu queria então falar rapidamente sobre as obras da carne, sobre o fruto do Espírito. Então a partir do verso, ou nos versos 19 a 21, ele fala das obras da carne. E essas obras elas estão divididas em 4 categorias. A primeira categoria tem 3 pecados aqui, tem 3 coisas que desonram a Deus, que é a categoria das obras da carne no sentido sexual ou sensual. E ele diz para a gente, a prostituição é uma dessas obras. As obras da carne, quando ele se refere à prostituição, ele não está falando apenas daquela pessoa que vende o seu corpo para dar prazer a alguém, não é essa a ideia. Mas a ideia de Paulo é todo aquele tipo de atitude sexual que não honra a Deus, que não faz parte do casamento e que até mesmo dentro do casamento está desonrando a Deus. Ou seja, o ato sexual puro, separado para o cônjuge, separado para aquele jeito que Deus criou, porque o sexo foi criado por Deus, para a glória de Deus, para abençoar o casal, para dar a todos nós um pedacinho do que é no céu, alegria, prazer, estar com alguém que você ama e se comprometer a fazer esse alguém feliz. Então a ideia de Paulo é, cuidado com as obras da carne, e ele fala sobre a prostituição, que são qualquer tipo de relação sexual ilícita, fora da aliança do casamento. Daí ele fala da impureza. E tanto impureza quanto lascívia, são os 2 outros que ele fala aqui, são palavras, pensamentos, intenções, lascívia, o desejo de incontrolável, ou o desejo incontrolável por prazer. Então o que Paulo está dizendo é, cuidado não só com a atitude, cuidado com aquilo que passa na sua mente, não é? Alimente a sua mente com aquilo que é puro, com aquilo que é santo, com aquilo que é verdadeiro, porque Deus não se agrada de uma mente impura, assim também não se agrada de uma atitude impura. Então é o que Paulo está se referindo com relação às obras da carne, no sentido sensual. Aí ele completa, ele continua dizendo agora sobre aquilo que tem a ver com religião, mas com a falsa religião, né? Com aquilo que não te leva a Deus, a idolatria. E ele vai dizer que a idolatria, na verdade, ou nós aprendemos os princípios da palavra, é tudo aquilo que toma o lugar de Deus. Se tem algo que está tomando o lugar de Deus na sua vida, você está sendo idólatra. Porque Deus tem que ser o primeiro lugar. E às vezes nós colocamos uma pessoa querida, um filho, um esposo, a esposa, um trabalho, uma carreira, não é? Também alguma imagem, algum ídolo, algum santo, quando na verdade Deus tem que ser o único Senhor da nossa vida. É isso que a palavra de Deus nos ensina, não é? Ele é o primeiro, Ele é o único Senhor da nossa vida. Outra obra da carne, a feitiçaria, envolvendo todo tipo de bruxaria, sais, arruda, simpatias, duendes, as coisas todas que são feitas e que não honram a Deus. Você precisa tocar em alguma coisa, ou a água é importante, eu vou abençoar essa água, quando nada disso é importante. Você não precisa dessas coisas da vida, né? A palavra usada aqui por Paulo para feitiçaria é de onde vem a palavra farmácia, não é? Porque naquele tempo eles usavam vários objetos, várias plantas inclusive para fazer alguma obra por maldade.
como bruxaria para fazer maldade a outras pessoas. Paulo vai dizer, olha, não façam mais isso, vocês que vieram dessa prática, a partir da vinda de Jesus no seu coração, você tem que abandonar esse tipo de coisa. E ele continua falando sobre mais coisas que nós precisamos abandonar, agora referindo-se a questões de relacionamento. É uma lista grande que ele fala aí. Inimizades, não é? Que é barreiras, contendas entre homens, porfias, desafiar para a briga. Aquela ideia do garoto que está vendo alguém brigar e fica desafiando, uma discussão, vai lá, tu vai deixar ele te chamar desse jeito? Aquela ideia de começar a desafiar o outro para a briga, isso é uma obra da carne, não é obra de Deus na nossa vida. A gente tem que apaziguar a situação e não colocar mais lenha na fogueira no caso de uma briga. Ciúmes, o medo de perder aquilo que você tem, mas o medo excessivo é diferente do zelo. Deus tem, entre aspas, ciúmes da gente. Mas o ciúme de Deus é santo, é um zelo, é um cuidado. E não há nenhum problema de você ter esse zelo para com seu cônjuge, para com sua família, as pessoas a quem você tanto ama. Mas quando isso começa a exagerar no seu coração, tirando a sua paz, isso não é legal. Isso não vem de Deus, é uma obra da carne. Iras, raiva, mau gênio, aquela explosão, não é? Num momento de discussão. Discórdias, ambições egoístas, aquela pessoa que nunca quer ceder. Ela sempre está certa. E aí não dá certo com ninguém, né? Difícil você conviver com alguém que acha que sempre está certo. Discordando sempre. Então as discórdias não são boas. São obras da carne. Dissensões é você começar a formar grupos, não é? Facções, também grupo, mas é uma intriga partidária, é algo mais forte, é de onde vem a palavra heresia. Você cria uma inverdade para criar um grupo para te seguir nessas inverdades. Então isso é algo bastante perigoso, é obra da carne. E ele vai falar inveja. Se ciúme é medo de perder aquilo que você tem, inveja é você se desagradar ao ver o que o outro tem. Inveja, a palavra latina para inveja é olhar contra aquilo que as pessoas têm. Isso tudo não pertence a Deus, não vem de Deus, vem do nosso próprio coração pecaminoso. E aí ele vai terminar das obras da carne, falando dos nossos vícios. E ele fala aqui da bebedice, não é? Que é qualquer vício ou descontrole. Ele usa o exemplo da bebida, porque era o mais comum entre eles naquele tempo. Mas se há algum vício na sua vida, você deve tirar isso da sua vida. E as glutonarias usadas aqui por Paulo têm a ver com as festas que eles passavam noites e noites em festas, comendo, bebendo de maneira desregrada, praticando imoralidades sexuais. Ele diz, agora vocês são da igreja, vocês são do Senhor, propriedade exclusiva do Senhor. A obra de Deus tem que agir na sua vida e não mais esses pecados. Eles têm que ser abandonados, porque quem é de Deus não comete esses erros. Então Paulo está sendo duro com o grupo da igreja que quer trazer o mundanismo para dentro da igreja. Uma vez que você é de Jesus, você tem que procurar viver em santidade, é o que Paulo diz. E ele vai dar agora o exemplo. E o que é interessante é que ele tinha falado das obras da carne, e agora ele fala, a partir do verso 22, sobre o fruto do Espírito, no singular. Obras da carne são diversas, mas o fruto do Espírito é um fruto com várias partes que impactam o seu coração, as virtudes do Espírito de Deus agindo na nossa vida, mas o fruto do Espírito e aí a lista de Paulo vai falar de virtudes espirituais, amor, alegria, paz, as virtudes sociais, longanimidade, benignidade, bondade, as virtudes com relação a Deus, fidelidade, a virtude com relação ao próximo, mansidão, e a virtude com relação a si mesmo, o domínio próprio. Então eu vou falar rapidamente sobre esse fruto do Espírito de Deus na nossa vida. Então a primeira coisa que ele coloca, o amor, que não é apenas um sentimento. Nós brasileiros temos uma visão errada do que é amor. A gente acha que amar é um verbo bonito para conjugar poemas e canções, não é? Declarações de amor, mas não é isso que a palavra de Deus ensina sobre o que é amor. Amor é atitude. Não adianta você falar para alguém que você ama se a sua atitude diz o contrário. Porque o exemplo de amor é do próprio Deus. Porque Deus amou o mundo, Ele sentiu apenas amor por nós. Se Ele tivesse apenas sentido, nós estaríamos condenados. Mas o texto diz, porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus tomou uma atitude. Amar é demonstrar que você se importa, que você admira, que você ama alguém.
essa uma obra de Deus na nossa vida. A alegria é outra parte do fruto do Espírito, que não é também apenas um sentimento passageiro, mas é você sentir alegria mesmo diante das lutas da vida. É você conseguir ter uma alegria inexplicável diante das angústias de uma enfermidade, porque essa alegria vem de Deus, não vem da gente. Lembram daquele cântico? Não é porque essa alegria, essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem, mas é porque eu amo ao meu Senhor. E quando a gente ama ao Senhor, quando a obra de Deus está frutificando na nossa vida, nós temos alegria, nós temos amor, nós temos paz, como Ele coloca, e paz também não é uma ausência de conflito, é você mesmo diante das guerras mais difíceis e angustiantes da sua vida, você estar tranquilo, sereno, você confia em Deus, você está firme com Deus, e você não está abalado pelas lutas, pelas guerras, pelos desertos, pelas angústias e depressões da vida. Você se aquieta em Deus e aprende que Ele é Deus, Ele é Senhor da sua vida. Daí Paulo continua dizendo a longanimidade, que é aquele que demora para ficar irritado, não é? Eu costumo dizer que aquele crente que não busca a Deus em oração é o crente bexiga, estoura rapidinho. A gente tem que tomar esse cuidado. E se você de repente está tão irritado assim, é falta de intimidade com Deus, é falta de comunhão com Deus. Você precisa ser longânimo, demorar para se irritar. Aquele que consegue suportar ofensas sem brigas, não é? Que não é o pragmático, mas aquele que consegue ouvir, que tem paciência para ouvir. Então, o longânimo, o benigno, a benignidade, fazer o bem, a ideia de demonstrar gentileza. Você ser benigno, você tem a ver com controlar a força e não punir com ira. Os irmãos lembram, talvez, de algumas histórias daquela criança que risca o carro do pai, e o pai com tanta ira bate na mão da criança, a tal ponto da criança ter que amputar a mão. Já aconteceu isso diversas vezes. A ideia do benigno é ele controla essa ira, ele não deixa a ira extrapolar. Não é? Ele é bondoso ou benigno. E aí ele fala da bondade, que é a generosidade, que é você se importar com o próximo, com a dor do próximo. Você está sempre pronto a se voltar para o próximo. A fidelidade tem a ver com lealdade, com obediência à palavra de Deus. Nós devemos viver de maneira fiel a Deus. O justo viverá por fé. E fé tem a ver com confiar e obedecer. Confiar e ser fiel ao Senhor. Então a fidelidade é também uma obra de Deus na nossa vida. A mansidão, que não é ter fraqueza. Mansidão é você saber controlar a força, é você não ser violento. De novo, a ideia de gentileza, de cuidado, ser manso. E um dos maiores exemplos de mansidão na Bíblia é Isaac, um dos homens mais mansos. Moisés também, um dos homens mais mansos. Mas Isaac era impressionante, porque ele desentupia um poço que os filisteus e outros povos, por maldade, faziam. E aí alguém ia lá e jogava a terra tudo de novo naquele poço. E eu fico pensando, quanto tempo Isaac levava para tirar toda aquela terra daquele poço. E as pessoas, quando achavam que ele ia proclamar uma guerra contra os seus vizinhos, ele ia lá e abria o poço no outro lugar. E aí o cara fazia a mesma coisa, ele ia lá e abria no outro lugar. E dependia de Deus. E é um grande exemplo de Cristo, que mesmo sofrendo o que sofreu, ele coloca o problema diante do Pai. Ele ora ao Pai e entrega ao Pai. Pedro fala que nós temos que ser como Jesus. Se alguém está fazendo alguma maldade com você, coloque isso diante de Deus. Seja manso, cuidado em arrumar brigas desnecessárias. E aí o texto fala sobre o domínio próprio, que é o autocontrole, a capacidade de controlar a língua, as vontades, os pensamentos, de levar todo o pensamento cativo à obediência a Deus. Nós, como crentes, temos que ter o autocontrole ou domínio próprio. Na verdade, não é nem o autocontrole, é o domínio do Espírito na nossa vida. E não mais satisfazer as concupiscências da nossa carne. A carne vai tentar te destruir. Não é? Eu costumo usar de exemplo, já usei isso aqui várias vezes na igreja, principalmente com jovens que já me viram ver ou ilustrar dessa maneira várias vezes. Mas a nossa carne tende para o mal. Se você achar que você não precisa de Deus, se você achar que você não precisa da obra do Espírito na sua vida, sabe o que Deus vai fazer? Então anda sozinho.
e sozinho a gente está fadado ao fracasso. O que Deus espera da gente é dependência dEle, obediência a Ele, submissão à palavra dEle. Aquela ideia de falar, Senhor, eu não consigo ser tudo isso aqui que o Senhor deseja. Mas pela graça, pela obra de Deus na nossa vida, pela ação do Espírito de Deus, Ele faz infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o poder que Ele opera na nossa vida. Não é o nosso poder, é o poder de Deus, é a graça de Deus, é a ação do Espírito de Deus em nós. Que Deus assim nos ajude a termos o fruto do Espírito, a olhar para essas crianças e aprender com elas. E pedir a Deus, Senhor, dá-me essa mesma simplicidade, dá essa mesma pureza, dá essa mesma tranquilidade, sinceridade, verdade, amor e tantas coisas que as crianças nos ensinam todos os dias. Que Deus nos ajude a ser como elas, porque dos tais é o reino dos céus. Vamos orar mais uma vez. Deus, nós te damos graças porque a obra do Teu Espírito é tão maravilhosa em nós. Nós reconhecemos que somos tão pecadores e há sentimentos no nosso coração que muitas vezes não te agrada. Quando alguém nos faz algum mal, a nossa ideia de ira, tentar revidar, tentar resolver as coisas com a nossa própria mão, ela muitas vezes prevalece no nosso coração. Mas te agradecemos porque ao mesmo tempo temos o Teu Espírito que nos incomoda quando fazemos algo errado, quando não dependemos do Senhor, quando não demonstramos essas virtudes maravilhosas do Senhor, do Teu Santo Espírito. Por isso ajuda-nos, ó Deus, aqui venhamos a desenvolver o fruto do Teu Espírito na nossa vida, no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, para que aprendamos a amar mais o nosso cônjuge, para que aprendamos a dedicar mais carinho, amor para com os nossos filhos, para que, ó Deus, sejamos melhor nos nossos relacionamentos, lá no nosso trabalho, onde o Senhor nos mandar. Que nós sejamos calmos, tranquilos, cheios de paz, de amor, de alegria e tantas outras virtudes que o Senhor tem para nós. Ajuda-nos, ó Deus, continua a tratar do nosso coração e tudo aquilo que precisa ser tirado, que o Teu Santo Espírito tenha total liberdade para agir com poder em nós. Mas sabemos que isso vai acontecer quando nós buscarmos mais o Senhor, quando orarmos, lemos a Tua Santa Palavra. Por isso ajuda-nos a colocar tudo em prática aquilo que aprendemos hoje. Oramos em nome de Jesus. Amém.